Bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês, bom dia meus amigos que estão aqui, bom dia meus amigos que estão aí espalhados pelo Brasil, bom dia carinhoso aí para Araçatuba, né? Hoje nós vamos começar um outro curso, é um curso que vai em paralelo com aquele curso que eu estou lecionando de Administração Financeira e Orçamentária, é um outro curso, é o curso de Administração Pública. A administração pública aí com enfoque em ESAF principalmente, e a administração pública com enfoque em FCC, né? Porque aqui no estado de São Paulo e alguns lugares do Brasil, nós estamos aguardando ansiosamente pelos concursos estaduais para as secretarias da Fazenda, que têm remunerações aí muito próximas, equivalentes em alguns lugares até, né, superiores ao auditor da Receita Federal. Então nós vamos tratar do tema administração pública. Ao longo do meu curso, eu farei algumas incursões que tocarão na administração financeira orçamentária. Por quê? Porque a administração financeira orçamentária é ela que oferece os mecanismos utilizados pela administração pública para realizar suas despesas, seus projetos, remunerar seus servidores, custear os inativos, né? E assim por diante. Em alguns momentos, logicamente, eu vou tocar aqui, com licença do meu querido mestre de Direito Administrativo, o regime jurídico administrativo, porque é o regime jurídico da administração pública. Né? Mas o meu curso não é o curso dele, né? É um curso diferente. Ele tem um enfoque diferente. A minha preocupação é abordar temas que não são abordados nem no direito administrativo e temas que não são abordados nem na administração financeira orçamentária. Evidentemente que para dar continuidade, em alguns momentos eu vou ter que ir lá e pedir licença para os mestres e falar, vou pegar emprestado alguns conceitos para que os meus candidatos possam entender com clareza a evolução da administração pública. Agora veja, eu vou dar uma tarefa para casa para todos vocês. Essa tarefa para casa, eu não quero saber a sua opinião, eu quero que você baixa e cumpra ela. Porque você quer ser auditor, quer trabalhar em Tribunal de Contas, tem gente que quer trabalhar com Tribunal de Contas, quer trabalhar em Secretaria da Fazenda. Então é obrigatório, é obrigatório. Anota aí, né? No final dos slides também tem, mas já anota agora, né? Para você não morrer de ansiedade. Aí eu sei que você está com o seu laptop aí aberto, então anota o nome do documento que você vai baixar no Google. A leitura é obrigatória, é curtinho, né? 68 páginas, 3 sentadas você lê. Plano diretor, plano diretor, plano diretor de reforma do aparelho de Estado. Plano diretor de reforma do aparelho de Estado. 1995. 1995, Plano Diretor de Reforma do Aparelho de Estado, e você vai digitar no Google e vai aparecer rapidamente. Eu recomendo o formato PDF. Eu recomendo o formato PDF. A leitura dele é obrigatória. Decorar os números que estão lá, não. Os números lá são apenas para esclarecimento. Plano diretor de reforma do aparelho de Estado, ele tem sido a base para as provas da FCC nos cargos do Poder Executivo. Para quem pretende prestar Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, belíssima remuneração, né, que é o auditor aqui, é o especialista em ICMS, é, tem de 10 questões da prova, 10, caíram 20 aqui, né? De 20 questões, 18 vieram desse documento. Então, a leitura é obrigatória. Na Receita Federal, na ESAF, isso já está mudando. Por quê? Porque o candidato da ESAF já está mais esperto, já está percebendo que o documento tem sido a base para as provas. Agora, na ESAF, eles não colocam, e mesmo na FCC, somente informações desse plano diretor, como nós vimos aí na última prova de auditor da Receita Federal. Então, às vezes aparece misturadas com as questões que são retiradas deste documento, aparecem questões de direito administrativo, questões de administração financeira orçamentária, questões tratando sobre órgãos e programas que são implementados na administração pública federal, que nós veremos tudo isto ao seu tempo e também trarei aqui questões, como já tem nesses slides, que daqui a pouco, quando acabar o curso, eu já vou pedir para as moças aqui, minhas amigas aqui, que dão assistência, né, apoio operacional, colocarem à sua disposição
para que vocês vejam questões e possam se exercitar em casa. E vou puxar a última prova também de auditor da Receita Federal e a última prova de Secretaria da Fazenda, e nós vamos fazer aqui numa aula as questões e vou comentar questão a questão o que é que você precisa saber. Agora, sobre o documento plano diretor, desse documento. Eu vou comentar rapidamente um roteirinho para você entender esse documento. Esse documento de 68 páginas, até a metade dele, até a metade ele vai tratar sobre um tema que nós vamos tratar hoje e na aula que vem, que é a evolução da administração pública. Então ele vai tratar sobre a administração pública no Brasil patrimonialista, sobre a administração pública burocrática do Dr. Vargas, sobre o Decreto-Lei 200/67, muito importante, quem presta concurso FCC para a Secretaria de Fazenda tem que ficar atento, porque ela costuma cobrar, eu já vi em prova de FCC 2 questões sobre o Decreto-Lei 200/67, é muito fácil, é muito tranquilo, para quem estudou, para quem não estudou é impossível. Esquece, vai para casa dormir. Para vocês, vocês vão verificar que é muito tranquilo, né? E o impacto da Constituição de 88 na administração pública do Estado brasileiro. Da metade para diante, é a reforma que ele está propondo. Em outras palavras, na primeira metade do plano diretor, ele está contando o histórico e elaborando um diagnóstico. Só vou reformar uma casa se ela não está boa. Eu só vou reformar um carro se ele está com problemas e eu não quero vendê-lo. Então o Estado é a mesma coisa. Eu só vou reformar o Estado porque o Estado tem limitações, tem gargalos. Então ele vai contar até a metade do plano diretor como é que o Estado chegou até ali. Agora, da metade para diante, é a reforma que ele está propondo. Esta reforma vai trazer uma série de conceitos que nós vamos ver que cai abundantemente nas provas. A tendência do examinador é pegar a maioria das questões dessa segunda parte do plano diretor. Essa é a tendência, porque é esta reforma que nós estamos assistindo à sua implementação desde a edição da Emenda Constitucional 19/98. E, principalmente, após a implementação pelo presidente, ex-presidente Fernando Henrique, do Plano Plurianual 2000-2003, que já caiu em prova de auditor da Receita Federal. Plano Plurianual 2000-2003, para quem não lembra, ele ficou conhecido como o Plano Plurianual Avança Brasil, que vem introduzir as famosas metas físicas. Só para você ter mais ou menos uma ideia do que vem por aí pela frente, né? Foi a partir da emenda 1998 e do Plano Plurianual 2000-2003 que foram instituídas no Brasil serviços como poupa-tempo em várias localidades do Brasil, a reforma do INSS, a reforma da Polícia Federal, que todo mundo acha bonito, né? Tem um pessoal que adora a Polícia Federal hoje, a partir da emenda 1998, porque antes, Deus me livre, parecia guardinha de rua, né? Entendeu? Então, a partir dali nós vamos ver essa nova Polícia Federal, nós vamos ver a multiplicação dos portais de transparência, dos serviços pela internet, na melhoria na qualidade dos serviços, as privatizações também se multiplicaram, o surgimento das OS que nós vamos ver aqui e que caem nas suas provas e das UCIPs, dos respectivos instrumentos contratuais, administrativos, que é o termo de parceria e o contrato de gestão, enfim, todos estes elementos, as agências reguladoras vieram depois, as agências executivas vieram após essa reforma da emenda 1998, que é conhecida como a reforma administrativa entre os servidores públicos ou a reforma do Estado gerencial entre muitos teóricos. Então é sobre isso que o meu curso vai tratar. Por isso que a leitura desse documento, ela é recomendável e eu diria obrigatória para todos vocês. É o melhor material que você tem à sua disposição. Agora o aluno pergunta, às vezes, livros, o Agostinho Paludo tem um livro de administração pública pela editora Campos, que é excelente, é maravilhoso. E o professor Hidalberto Chiavenato tem aquele famoso, mas eu acho que já está esgotado, você não acha mais. Teoria Geral da Administração e Administração Pública. Mas eu ainda acho que nada supera a leitura direta do Plano Diretor de Reforma do Aparelho de Estado, que você terá todas as condições de fazê-lo. Tudo bem? Alguma dúvida antes de começar?
Então está aí o roteiro da nossa aula, você já sabe o documento obrigatório, é o plano diretor, né? E as demais referências eu vou dando aqui ao longo do curso. Primeira coisa que todos vocês têm que ter em mente, é um esqueminha simples que vocês têm que ter na cabeça. Esse esqueminha está aqui nesse primeiro slide, né? Que a administração pública, por favor, meu amigo, foco no primeiro slide. Isso mesmo, né? A administração pública no mundo inteiro, praticamente, né, nos países mais avançados ou de médio desenvolvimento, ela passa por três momentos, né? Ela tem um momento que é chamada administração pública patrimonialista, palavra que não cai em concurso, pode ficar tranquilo. Chove, é diferente, não é verdade? A administração pública patrimonialista, que eu já vou explicar para você em poucas palavras o que é, né? Esse modelo de administração prevaleceu desde o surgimento da civilização, né, até a Revolução Industrial, no critério de Max Weber, que é o critério adotado pelos exames públicos. Depois, um segundo modelo que vai surgir, segundo Max Weber, com a Revolução Industrial, que eu vou falar, discorrer um pouco mais detidamente, seja bem-vinda, minha querida, né? Que eu vou discorrer um pouco mais detidamente, que é o modelo burocrático de gestão, que no Brasil, logicamente, um país de industrialização tardia, só foi introduzido na década de 30 com a criação do DASP, pelo Dr. Vargas, e um terceiro modelo, que é o chamado modelo de administração gerencial, que ele vai buscar ferramentas que foram desenvolvidas para empresas do setor privado, instituições do setor privado, ferramentas como ferramentas da qualidade total, gestão por objetivos e metas e resultados, né? Gestão baseada em indicadores de avaliação de desempenho, gestão de recursos humanos, de competências. Secretaria de Gestão Pública do Governo Federal trabalha com gestão de competências, né? Capacitação, treinamento e várias outras ferramentas que vieram do mundo privado para aumentar a eficiência do Estado e a eficácia na produção de serviços públicos. Este modelo gerencial, né, ele vai ser conhecido a partir dos anos 80 e 90, eu vou falar isso em outro momento, como a nova gestão pública ou a nova administração pública, a NGP. Né? Em muitos países do mundo, né, começa a ser a partir dos anos 80 e 90, o país que é pioneiro na NGP é a Inglaterra, de Margaret Thatcher, depois os Estados Unidos de Ronald Reagan, e aí finalmente, né, isso vai se espalhar nos anos 90 para os demais países. No caso brasileiro, é um caso singular, nós já vamos começar a fazer uma reforma anterior a essa, gerencial, a partir de 1967, que outro momento eu vou discorrer, porque eu já falei que só na FCC, na mesma prova, duas questões sobre esse sistema, que é o Decreto-Lei 200/67, mas por quê? Porque naquele momento havia uma ideologia muito forte, né, entre os militares brasileiros, entre empresários brasileiros, entre administradores públicos, do desenvolvimentismo nacional. E chegaram à conclusão que o país precisava de uma administração pública mais moderna, mais eficiente, uma administração pública gerencial para poder gerar aquele milagre econômico. Então, primeira coisa que você tem que guardar agora, poucas palavras, patrimonialista, burocrática, gerencial, PBG. Tem que guardar essa estrutura, porque é em cima dessa estrutura que a administração pública vai evoluir. Tudo bem? Pois não. É o DL 200/67. A minha amiga está perguntando qual é o decreto-lei. É o DL 200/67, tá certo? Agora, vou dar uma avançadinha, porque eu vou falar sobre o modelo patrimonialista para vocês, né? Aliás, aqui eu fiz ainda um esquema aqui das reformas, né? Rapidinho para você ter um esquema mental, uma estrutura mental para facilitar o seu estudo. O curso vai seguir esse ritmo aqui. Nós temos, né, 3 reformas e uma Constituição. E essas 3 reformas são muito cobradas em concursos públicos, né? Primeira reforma, a reforma de 36 do Departamento Administrativo do Serviço Público, que ela vai implantar o modelo burocrático. A segunda reforma do Decreto-Lei 200/67, que vai introduzir a primeira reforma gerencial. Vem a Constituição de 1988, que no plano diretor você vai encontrar ela num capítulo denominado o retrocesso burocrático. O ESAF já perguntou isso. CESP, para quem faz concurso público, vai prestar atenção. CESP já caiu isso aqui também. Poderá aparecer na FCC.
E a última reforma que nós estamos assistindo, que está acontecendo nesse momento, que é a reforma introduzida pela Emenda Constitucional 19/98, que é a reforma do Estado gerencial, né? Então, lembra desses dois esqueminhas, porque eles vão funcionar como uma espécie de estrutura óssea, né? Patrimonialista, burocrática, gerencial, e os grandes momentos da administração pública, que eu vou tratar de cada um deles com muito carinho. E já de cara, eu já vou começar a falar sobre o chamado modelo patrimonialista. Eu sei que alguns de vocês gostam de anotar tudo, então, para você que gosta de anotar, anota no seu caderno o modelo patrimonialista de administração. É o mais fácil que existe. Servido? Modelo patrimonialista de administração. Pule uma linha, por favor, e coloque aí, né? Frase tirada do plano diretor e que caiu nas provas, cai abundantemente, vai continuar caindo. É um modelo marcado pela, um modelo marcado pela interpermeabilidade entre o público e o privado. Entre o público e o privado. Ponto. Já caiu de outra maneira na prova, já dizendo a mesma coisa com outras palavras. Quer ver? Se quiser, anota na outra prova. Na outra prova. Na outra linha. É o modelo onde não há uma separação, clara entre público e privado. Ponto. Está aí a definição do modelo patrimonialista. Só isso, professor? Só. Você quer mais o quê? Né? Você quer uma explicação. Veja, vamos lá no mestre do direito administrativo. O mestre do direito administrativo ensinou a vocês o princípio da legalidade. Que o princípio da legalidade, que está no artigo 37 da Carta Magna, na realidade, ele é composto por 3 princípios, que é a obediência à lei, o respeito ao interesse público e o atendimento ao interesse público, e a moral. Obediência à lei é administrar observando a letra da lei. Não basta observar a letra da lei, vocês sabem disso, para cumprir a legalidade. Eu tenho que atender à finalidade pública, ao interesse público. Então, todos os meus atos, enquanto administrador público, né, um procedimento, um certame licitatório, um ato administrativo, né, um contrato administrativo, todos eles têm que estar focados no interesse público. Né? O Estado, ele existe, a princípio, no Estado democrático de direito, para cumprir o quê? O interesse da coletividade. E, por último, a moral. Que moral? Moral do cidadão comum, né? Não é a moralidade administrativa, que é outra coisa, é os bons costumes, a cortesia, educação, trajar-se adequadamente nas repartições públicas, não é? Proceder de maneira adequada no serviço público, é a moral, é a moral. Para mim aqui, o que interessa mais, do ponto de vista didático, é o conceito interesse público. Esse eu acho que é um conceito fundamental. Ele é o divisor de águas em administração pública. Entendeu ele? Entende-se facilmente a administração pública, entende-se facilmente direito administrativo, a administração financeira orçamentária, o que vier. Não entendeu ele? Não vai conseguir acompanhar o resto. Fica o aluno o tempo todo sofrendo, porque ele não consegue enxergar o resto. Então, por isso que eu estou dando esse enfoque especial no interesse público. Bom, se o interesse público, o interesse da coletividade é um elemento que o professor Marco Antônio entende do ponto de vista didático mais importante, então qual é a grande característica da administração patrimonialista? A grande característica da administração patrimonialista é que este conceito não está consolidado. Quando existe, há de se falar no mundo ocidental de interesse público a partir da Revolução Francesa. Quando existe.
porque os governantes anteriores nem isso paravam para pensar. O povo era algo a ser administrado. A plebe, diziam os romanos, plebe, né, o populus, maneira depreciativa se referir ao povo. Então, no Estado patrimonialista, diz lá o plano diretor, né? Ali, palavras ali do Bresser e da sua equipe. Há uma interpermeabilidade entre público e privado. Não há uma separação clara entre público e privado. Em outras palavras, o Estado é a casa da mãe Joana. Melhor, o Estado não é a casa da mãe Joana. O Estado é um bem patrimonial de algumas famílias governantes e ponto e acabou. Esse é o Estado patrimonialista. Portanto, no Estado patrimonialista, né, prevaricação, corrupção ativa, corrupção passiva, né, excesso de exação, tudo aquilo que nós hoje, improbidade administrativa, nós taxamos como crimes contra a administração pública no penal, né, a lei da improbidade administrativa no regime jurídico administrativo, não fazia o mínimo sentido no Estado patrimonialista. Eram práticas absolutamente naturais, aceitáveis socialmente. Essas práticas vão começar a ser questionadas mais abertamente aí no século XVII, XVIII, com o surgimento de uma corrente do pensamento europeu chamada Iluminismo, a luz da razão, que aí começa a fazer uma análise mais criteriosa do Estado e do seu papel. Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, John Locke. Então, aí que vai se realizar uma discussão sobre o papel do Estado na sociedade. Mas até então, né, para os governantes, o Estado era um bem, era uma propriedade. Para muitos, um bem divino. Não é isso? Então, quando é que surgiu o modelo patrimonialista de administração? Surgiu no Crescente Fértil. Surgiu há 5.000 anos atrás, 5 para quase 6.000 anos atrás. Surgiu com a Síria, Caldeia, Babilônia, os faraós. O Estado era um bem divino dos faraós. Não é isso? Né? Ali que começa o Estado patrimonialista e ele vai até o século XVIII, XIX com a maior tranquilidade. No caso brasileiro, muito específico, naturalmente, de país periférico, do ponto de vista econômico, capitalista, né? País subdesenvolvido, com industrialização tardia, este modelo patrimonialista, ele perdurou no Brasil até a década de 30. O divisor de águas é a Era Vargas. É a Era Vargas que vai encerrar esse modelo. Questão de ESAF, questão de FCC, questão de CESP-NB, questão da Fundação Alto do Mozambinho, né? O Estado patrimonialista no Brasil se confundiu com a República do Café com Leite, com a República dos Coronéis, com a República das Oligarquias, não é isso? Né? Tá certo? Algumas frases patrimonialistas para que este tema fique consolidado na sua alma e você nunca mais esqueça, né? Lembre da frase, né? A famosa frase do ditado espanhol, né? Para os meus amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Né? Eu gosto mais do soberano Luís XIV, né? Que eu, né, li a biografia dele, admiro a inteligência dele, mas era para lá de patrimonialista, né? L'état c'est moi. Eu sou o Estado. Eu sou o Estado. Determinada feita, o Luís XIV, que estava amadurecendo como governante ainda, já um homem, né? Mas ainda não era o Luís XIV do final da carreira que a gente conhece. Foi a uma festa que foi promovida pelo seu ministro das Finanças. Diz, né, os historiadores escrevem que era uma maison, uma mansãozinha, né, muito charmosa, muito bonita, encantadora. E ele já era um administrador muito observador, né, estava aprendendo, né, como é que funcionavam seus ministros, suas atribuições, já estava entendendo das contas da administração pública. Então ele começou a observar, né, os gastos que o ministro fez com champanhe, né, bom do melhor, que você imaginar, bolos, né, os enfeites, né, e aí determinado momento da festa, né, da festa promovida pelo ministro das Finanças Foix, ele ficou irritado, chamou a mãe dele e falou: minha mãe, dê uma olhada nessa pequena escultura, era um corrimão que o ministro fez na casa dele. Tinha um esquilo e embaixo desse esquilo em mármore estava escrito: cheguei até aqui, até onde mais chegarei?
E aí o Luís XIV diz para a mãe, ele está roubando o tesouro régio e eu vou dar voz de prisão. Mas ele era um bom filho e a mãe pediu para ele, meu filho, não estrague uma festa tão linda. E ele acolheu o pedido da mãe. Tudo bem, mamãe, ficaremos até todos convidados irem embora e aí eu darei a voz de prisão, né? Por que que ele deu a voz de prisão? Porque estava roubando o tesouro dele. Não é porque estava roubando o tesouro do Estado, porque o tesouro do Estado é o tesouro real. E aí, logicamente, substituiu o Foix por um homem absolutamente brilhante, um dos maiores administradores da França, que é o famoso Colbert. Né? Duas outras frases patrimonialistas, essa eu não sei de quem é, mas você já deve ter ouvido. O que é público é um político brasileiro, não é de ninguém. Muitos cidadãos se portam dessa maneira. Não é o governante. O governante surgiu do meio do povo, não é verdade? Né? O governante é reflexo do povo. Muitos cidadãos se portam dessa maneira, jogando lixo no chão, tratando a coisa pública com descaso, tratando a rua pública como se fosse privada. Não é isso? É o cidadão que tem um pensamento patrimonialista. O que é público não é de ninguém. Eu posso fazer xixi aqui nessa praia à vontade, posso jogar lixo. Isso é uma visão patrimonialista de mundo. Isso é uma visão patrimonialista de mundo. Né? E do Coronel, porque eu gosto de programas muito elevados, né, da Gabriela, né, dizendo lá, né, o Coronel, né, esqueci o Antônio Fagundes, né, brilhantemente, adoro a democracia quando ela me favorece. Então pensa na figura do Coronel, porque a figura do Coronel é o administrador patrimonialista por excelência. Por isso que desde os anos 20, as forças armadas, setores tentaram derrubar eles com insucesso. Só conseguiram mais ou menos bloquear o caminho deles na década de 30. Então está aí o Estado patrimonialista, tá bem? Mais um único comentário. O Weber não usava o termo patrimonialista. Eu já vi em provas, né, mas é mais raro. Ele utilizava o termo tradicional. Tradicional. Tradicional vem de tradição. Tradição é aquela coisa que é de família, não é, meu amigo? Né? De pai para filho há 150 anos, né? Então, quando Weber se referia a uma administração tradicional, um poder tradicional era o poder das famílias, tá certo? Então, esse é o modelo patrimonialista. Alguma pergunta antes que eu deixe ele para trás? Fácil, né? Não é? Com uma explicação dessa, então, não tem como, não é verdade, né? Vamos avançar um pouquinho mais, não é? Tá aí, eu deixei aí um textinho, né, com o Coronel Volto do Cabresto, né, para que vocês não se esqueçam dessa figura lendária, né, que até hoje está no imaginário popular. Questão, né, serrar eu jogo um sapato em cima, hein? Serrar eu jogo o sapato em cima, questão da ESAF, eu só não lembro o ano, acho que é 2007, não dá para ver aqui, que eu transferi para cá. Complete a frase a seguir com a opção correta. O é uma forma de administração pública que se caracteriza pela privatização do Estado, pela interpermeabilidade dos patrimônios público e privado. O príncipe não faz clara distinção entre o patrimônio público e seus bens privados. Alternativa? Alternativa A, né? É a administração, isso é questão da ESAF. Não é? Tá certo? Aqui o examinador, né? Marquês do Pombal, que foi o grande administrador patrimonialista, né, da colônia brasileira, né? O termo privatização, nós temos que tomar um certo cuidado com esse termo, embora esse cuidado é mais excepcional do que regra. Até 1990, a palavra privatização tinha um sentido. A partir de 1990 para cá, a palavra privatização tem outro sentido. A palavra privatização até 1990, isso aqui é um examinador velho, hein? Porque, né, ele pegou um texto antigo, isso aqui, porque a prova é de 2007. A privatização era sinônimo de patrimonialismo. Então, privatizar do Estado era nomear parentes, amigos para cargos públicos, né, o nepotismo que nós conhecemos hoje. Isso era privatizar o Estado. Era fazer do Estado casa da mãe Joana. A partir da década de 90, do presidente Collor para cá, privatização tem outro significado. Privatização não é um nome técnico. Tomemos cuidado, ele aparece em provas, mas ele não é uma palavra técnica. Privatizar significa duas coisas. Ou é a alienação, o Estado está alienando, o Estado está vendendo. CSN, o Estado alienou.
Uzi Minas, o Estado alienou. Não volta mais para a mão do Estado. Vale, o Estado alienou. Não volta mais para a mão do Estado. Ou delegação. Delegação é feita por meio de um contrato. Depois, em outro momento, eu vou comentar isso. O professor de Direito Administrativo certamente comentou. Eu vou retomar porque isso vai ter impacto direto na minha aula, que é muito importante esse tema. Mas o Estado delega por meio de processo licitatório, a regra, certame licitatório e contrato administrativo. E, em duas palavras, concessionárias e permissionárias. Né? O Estado não vendeu a Dutra. O Estado não vendeu a rodovia dos Bandeirantes. O Estado não vendeu a rodovia Imigrantes. O que o Estado fez foi uma delegação. Ele continua sendo o dono da rodovia. Nós temos uma empresa privada que, em seu nome, conta e risco, ela administra isso. Então, quando se fala privatização, se entende ou alienação ou se entende delegação hoje. Agora, mesmo assim, o examinador, no aluno, o candidato, não tem desculpa, porque o examinador deu dicas aqui, né? Uma forma de administração, primeiro, ele deu a definição. Interpermeabilidade, público e privado. E ainda o examinador foi muito gente boa, né? Por isso que não chamaram ele mais para fazer exame público, né? Porque gente boa lá não tem futuro. Ele fala o príncipe. Não tem príncipe republicano até agora, não é verdade? Né? Só no filho do Charles Chaplin, o rei de Nova York, né? Que tinha, né, um rei acusado pela CIA de comunista. Né? É o único rei comunista que eu conheço, é do filme do Charles Chaplin, o rei de Nova York. Isso é uma graça de filme. Né? Tá certo? Vamos falar um pouco sobre um modelo que vai entrar em ascensão no Brasil na década de 30 e no resto do mundo ao longo da Revolução Industrial. Minha avó já era, viu? Tantos anos aí, 16 anos lecionando, então tem que cuidar um pouquinho dela, porque senão vocês ficam um professor afônico. E aí nós vamos dar aula, né, utilizando gestos, né, libras, não é isso, né? Porque sem voz não tem jeito. Por isso que eu tenho que tomar água o tempo todo. Então vocês me perdoem aí se eu dar umas paradinhas. Agora presta atenção, né? Eu vou primeiro contar a historinha a partir do Weber. O Weber faleceu, Max Weber, em 1920. E é um estudioso profundo da sociedade alemã. Weber queria entender o sucesso alemão. Como é que aquele povo bárbaro germânico, né, que não tomava banho, né, não tinha bons hábitos, se transforma num dos povos mais avançados da Europa. Se você pega os germânicos, né, no período romano, eram os povos mais atrasados e primitivos que Roma tratava na base da espada e do chicote. Se você pega esse povo germânico nos séculos XV, XVI, XVII, estão formando uma série de principados no centro da Europa, que caminham para uma unificação, mas no século XVII, o visionário cardeal Richelieu, que era o primeiro ministro da França, né, um homem de ferro, inteligentíssimo, perigosamente inteligente, percebendo que, né, no leste da França ia se formar uma nova potência que poderia ameaçar o futuro da França, o que o Richelieu faz? Ele, que é um arcebispo católico, patrocina os protestantes alemães com armas, dinheiro e tudo que eles precisam para combater os católicos alemães. Né? A ideia do Richelieu é o seguinte: eu vou dividir para governar, como os romanos faziam. Né? Vou jogar um povo contra o outro, eles vão se dilacerar e assim a França permanecerá dezenas de anos sem uma potência ao leste da França. E o Richelieu fez um trabalho muito bem feito, de primeira qualidade. Ele fez um trabalho tão bem feito que, da Guerra dos 30 Anos, lá em 1632, 72, eu já não lembro mais, 32 não, 42, 72, se não me engano, ou 47, eu já esqueci as datações, mas são mais ou menos nesse período, do século 17 até 1870, eles não conseguiram se unificar. Então veja que o trabalho foi muito bem feito. E os católicos na Alemanha foram dilacerados. E os protestantes dominaram na Alemanha. Agora, esse povo que até então estava dividido, sob a batuta do Bismarck, em 1870, se unifica, derrota o Império Austro-Húngaro do lado, derrota a França do outro, e emerge como a nação mais dinâmica da Europa. A nação mais dinâmica. O impressionante, na minha humilde opinião, é que essa Alemanha, né, esse dinamismo leva ela para a Primeira Guerra Mundial. Ele assiste isso, ele morreu em 20. Mas depois da guerra, esse país se reergue, vira novamente uma potência,
lamentavelmente na mão do Adolf Hitler, vai para a Segunda Guerra Mundial, é completamente dilacerado, e hoje, reconstruída, unificada, é a potência que suporta a Europa. É um negócio impressionante. Então, já ficava impressionado o Weber naquela época, imagina se ele estivesse vivo hoje. O quão impressionado ele ficaria com o vigor, a vitalidade, a disciplina do povo alemão. E o Weber, estudando as instituições alemãs, porque ele é um sociólogo, ele vai detectar duas instituições que ele vai entender que vão ser importantes para o sucesso alemão. E uma, inclusive, a capa do seu livro mais famoso, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Né? O que prega a ética protestante? Poucas palavras para quem não é um protestante falando sobre ética protestante. Trabalho, temperança, poupança. Trabalho, temperança, poupança. Você quer assegurar a sua salvação divina? Né? Trabalhe, viva com humildade, tenha uma vida temperança. Temperança, rapaziada, quer dizer o seguinte: nada de bebida, sacanagem, entendeu? Night, essas coisas aí do demônio, né? Entendeu? Né? Se você não vai para essas coisas do demônio, o dinheiro sobra, não é isso? Né? Aí você poupa, né? Entendeu? E aí o que você faz com o dinheiro poupado? Reaplica. E o dinheiro cresce. E agora, reaplica. E o dinheiro continua crescendo. E reaplica. E compra uma boa casa e um bom carro, lógico, vai ser feliz. Né? Então, temperança, trabalho e poupança. Esse é o tripé protestante. E, por outro lado, o Weber vai detectar na instituição Estado alemão um elemento desse sucesso. E o Weber vai analisar esse modelo de Estado que não foi ele que deu o nome, esse era o nome que já existia, que é o chamado modelo burocrático de administração. Burocrático. Bureau, do francês, é departamento. Kratos é um deus, né, que na história de Prometeu estava ajudando a acorrentar Prometeu. É o deus do poder, Kratos. Por isso que burocracia. Burocracia é o poder dos departamentos. Então Weber havia percebido que surgiu na Alemanha um estado onde os departamentos, né, aquilo que nós chamamos hoje de órgãos da administração, eram muito poderosos, tinham um grande poder administrativo, e que estes departamentos estavam conduzindo a modernização da Alemanha com mão de ferro. Como é que havia surgido isso? Ora, o Weber vai perceber que na sociedade rural europeia, o que dominava era o modelo tradicional. Modelo tradicional. Como no Brasil também. Enquanto o Brasil foi uma roça, o que modelo? Os coronéis eram o quê? Fazendeiros. Modelo tradicional. E no modelo tradicional é muito fácil um governante administrar um modelo tradicional. Primeiro, porque o mundo não muda muito. Demora para mudar. O tempo tem outra noção de tempo. É aquele tempo da roça, aquele tempo tranquilo, né? Que é o tempo que o sol, né, levanta, faz você acordar, né? A noite faz você descansar. Entendeu? É outro tempo, é outro mundo. E no mundo europeu, tradicional, o que é que o rei precisava para fazer para se manter no poder? Muito simples. Ele precisava distribuir terras e títulos. Só isso. Terras e títulos nobiliárquicos, títulos de nobreza. Por que o título de nobreza, professor? Porque o título de nobreza, né, ele tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia. Barão, né, conde, visconde. Né? No Brasil, a maior patente era duque. Título de nobreza tem uma patente. Qual a vantagem de ter um título de nobreza? Quanto maior for o título de nobreza, maior é a proximidade que você tem com o rei. Mais fácil de você falar com o rei. Por isso que o nosso Duque de Caxias foi o único no Brasil que tinha o título de Duque. Porque ele falava diretamente com o imperador, era um servo importante do imperador. Então o imperador deu todos os títulos, ele passou por todos os títulos da nobreza brasileira até chegar ao título de Duque, porque e virou governante de mão de ferro do Rio Grande do Sul após a unificação do Rio Grande do Sul com o final da Guerra dos Farrapos. Né? Então essa é a vantagem do título. Você já deve ter reparado, na maioria dos filmes e livros que você deve ter lido, Tolstói, Dostoiévski, que os filhos da nobreza costumavam ir se alistar nas Forças Armadas. Por que os filhos se alistavam nas Forças Armadas? Porque o salário era bom? Não, o salário era uma maldição. Ninguém era oficial das Forças Armadas alemãs ou russas por causa de salário. Né? Porque o salário era ajuda de custo. Ele era oficial porque ele tinha a expectativa que na próxima guerra o país conquistasse novas terras. E aí, utilizando sua influência e os títulos de nobreza da família, ele conseguiria parte dessas terras para a família. Porque nós estamos falando de sociedades rurais.
E em sociedades rurais, a terra ela é importante como forma de manutenção da velhice, da família, da aposentadoria. Então a terra é importante. Como é que o imperador Dom Pedro II pagou o Duque de Caxias depois que ele fez a unificação do Rio Grande do Sul, após a Guerra dos Farrapos? Terras. Terras imensas no Rio Grande do Sul. Terras imensas já para ele ficar lá e não sair mais de lá. E ainda a administração por longa data do Rio Grande do Sul, para ele manter a região pacificada. Então essa era a tradição. Então os filhos entravam para ser oficiais, vão para a guerra, conquistam novos territórios e assim a família aumenta o seu patrimônio. Por isso que o modelo é chamado de patrimonialista. Por isso que o modelo é chamado tradicional, tradição, nobreza, família, hierarquia. Agora, a partir do momento que os países europeus começam a vivenciar a Revolução Industrial, vai surgir, na Alemanha não é diferente, um novo animal. Um animal muito mais feroz, que o rei não estava preparado para lidar com ele. O self-made man capitalista. O capitalista selvagem. Esse homem, muitas vezes, tem origem popular. Né? Então, traz com ele um complexo de inferioridade terrível. Né? Esse homem saiu do meio do povo. Só que com o seu talento, com a sua visão, com a sua capacidade administrativa, ele está formando um império. E como ele é um homem que saiu do povo e está formando um império, ele quer espaço. E ele quer muito espaço. E o pior de tudo, ele não quer terra. Terra para ele não interessa. Ele não quer terra. O negócio dele é capital. É dinheiro. É máquina. É carvão. É ferro. É mão de obra. É aço. O capitalista, ele é um homem pragmático. O capitalista, ele até no início ele vai ficar meio lisonjeado quando o rei dá um título de nobreza para ele, mas isso aí não vai acalmar a gana dele. Ele é ultra, hiper, mega ambicioso. E o capitalista selvagem, para piorar a situação, ele não é como o nobre, que cada um mora numa fazenda, em cada pedaço de território, e que leva meses para visitar o rei. Leva meses para chegar à capital. Não. Para a desgraça do rei, o capitalista vai morar na capital do país, perto do rei. Né? Diz que o imperador Dom Pedro II ele ficava muito irritado, né? É lenda também, né? Se conta muito dessas coisas, a gente não sabe até onde é verdade. Os historiadores, Patrícia Schwartz conta isso, que ele ficava muito irritado, por quê? Porque o barão de Mauá, que era o homem mais rico do império, fez uma mansão do tamanho da casa dele na frente da casa dele. Pô, quem é esse aí? Morou junto com o escravo, agora, né? Na infância, agora faz uma casa na frente da minha casa ainda. Não é? Eu sou imperador, eu tenho que ter o maior palácio. Ele tem um palácio do tamanho do meu. Então, o capitalista selvagem, ele é um pragmático. E ele vai passar por cima de tudo e de todos que ficarem no meio do seu caminho. Onde a monarquia não conseguiu administrar o capitalista que estava chegando, ele passou por cima da monarquia. Porque para terror da monarquia não é um capitalista, são vários capitalistas que vivem um do lado do outro, que montam suas empresas por uma questão de logística, uma do lado da outra, moram no mesmo bairro, frequentam a mesma igreja, o mesmo clube e infernizam coletivamente o rei. Então, onde o rei não soube lidar com eles, fizeram revolução e passaram fogo no rei. Na França, a burguesia francesa mandou todo mundo para a guilhotina. Essa raça inútil que não serve para nada. Nós queremos fazer negócios, queremos fazer comércio, queremos fazer navios, queremos montar indústria, queremos crescer. Esse rei inútil e essa rainha imbecil não serve para nada. Manda para a guilhotina. Né? Não foram eles que mandaram, mas endossaram depois. Depois mandaram para a guilhotina, que mandou os outros para a guilhotina. Na Alemanha, os Hohenzollerns eram mais espertos. Eles eram mais inteligentes. Então, à medida que esse capitalista vai surgindo, eles vão chamar seus ministros e falar, nós precisamos fazer alguma coisa. Porque eles estão me atormentando. Por que, Vossa Majestade, estão atormentando? Porque eles querem ferrovia, eles querem cabo telegráfico, eles querem portos modernos, eles querem um sistema aduaneiro, eles querem legislação bancária. Então o rei vai, por meio dos seus ministros, buscar homens talentosos, estudados, engenheiros, médicos, advogados, homens de origem média e popular, vai dar uma oportunidade incrível para esses homens de ficarem ricos. Você quer ficar rico? Quero. Então, você vai virar Hans, você vai virar o chefe do departamento de ferrovias. Eu vou lhe entregar o orçamento para você construir ferrovias que atendam aos nossos capitalistas que precisam exportar produtos, importar matéria-prima. E é assim que funciona. Né? Ludwig, né? Você quer ficar rico? Você vai ser o meu secretário de sistemas telegráficos, vai montar sistemas telegráficos cruzando o território da Alemanha. Então, para esses homens que eram estudados, surgiu uma grande oportunidade. Eles iam estruturar em torno deles departamentos,
formados por funcionários que eles iam contratar para implementar projetos. Agora veja, um engenheiro, que é um pragmático, um advogado, que se é administrador, tem que ser um pragmático, um médico, também, obrigatoriamente, precisa apresentar resultados. Se ele quer manter o seu cargo, ele tem que apresentar resultados. Né? Então, quem que ele vai contratar para trabalhar com ele? Gente séria, gente profissional. Gente que quer arregaçar as mangas, gente que quer trabalhar. De vez em quando apareceu o filho de um nobre lá indicado. Se o Hans percebia que aquele filho nobre era meio preguiçoso, chamava ele no canto. Lógico que ele não vai peitar o pai que é o nobre. Às vezes peitava, né? Depende da cabeça de cada um. Chamava e falava, filho, você já vi que não está querendo nada aqui, não é isso? Vamos fazer o seguinte, eu pago o teu salário e você some e não fica aqui que eu não tenho tempo para você. Eu preciso de gente aqui para trabalhar. Eu preciso de gente para produzir. Por isso que em torno desse departamento, birô, burocracia, vai surgir um corpo de servidores profissionais, disciplinados, obedientes. E o Weber vai dizer de onde é que vieram a maioria desses servidores? Das Forças Armadas Prussianas. Das Forças Armadas Prussianas. Então ele é um servidor absolutamente disciplinado. Ludwig, faça isso. Sim, senhor. Faça aquilo. Sim, senhor. Traga para mim. Claro. Faça aquilo. Não questiona. Né? Ele não questiona. E ele implementa. E esses departamentos formados por esses servidores profissionais, que vão ser o núcleo do Estado burocrático, ele vai transformar a Alemanha numa máquina, vai investir em infraestrutura. Só que o Max Weber, ele é um cientista político. Ele é um sociólogo, perdão. Ele é um sociólogo. Então, ele percebeu que isso não ocorreu só na Alemanha, ele percebeu isso na França, ele percebeu na Inglaterra, ele percebeu nos Estados Unidos, ele percebeu no Japão, da era Meiji, e ele analisou e chegou à seguinte conclusão: a Revolução Industrial está diretamente associada ao Estado burocrático. Tem um filme dos anos 90, né, título curiosidade, chamava-se Sombra e Escuridão, que mostrava exatamente o que era isso que eu estou te falando, né? É um filme antigo, mas se você ver a primeira parte inicial, você ou quem viu vai lembrar disso, que era o Val Kilmer, né? Quando o Val Kilmer não tinha barriga, nem ele nem eu, não é isso? Não é? Quando o Val Kilmer tinha, então ele fazia papel de engenheiro, que vai para a África do Sul, construir uma ponte ferroviária. E aí ele chega, está quem lá? O chefe do departamento de ferrovias para a África. Né, num summer, né, um terno branco, parece pai de santo, não é isso, né? Aquele chapéu sombreiro, e o Val Kilmer todo bonitão, nem parece engenheiro, né? Chega lá com botona, né? Entendeu? Parece mais um galã de faroeste do que um engenheiro, né? Aí chega lá, e eu lembro da conversa deles que marcou bastante. Eu era molecão na época, mas eu não esqueci dessa conversa. Aí estava o engenheiro e falou, ora, eu fico muito feliz em ver você por aqui, né? Tive grandes recomendações, vi o seu currículo maravilhoso, suas notas, né? O seu projeto que você fez, excelente, parabéns. Olha, eu mandei até construir aqui uma casa para você, sua esposa e sua filhinha que acabou de nascer, que está chegando, não é? Você vai ter todas as comodidades para poder trabalhar com tranquilidade aqui. E jovem, nós temos um desafio. Nós temos que construir uma ponte ferroviária sobre o vale. E esta ponte ferroviária é muito importante para a nossa majestade, a Rainha Vitória, porque quanto mais ferrovias nós fizermos, maior parte do território ficará na nossa mão por conta da Conferência de Berlim. Era a partilha da África entre a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Bélgica. E quanto mais ferrovias, mais território. Então, você vai construir essa ferrovia e nós vamos ser muito bem sucedidos, eu sei disso. E depois que você terminar essa ponte ferroviária, fica tranquilo que eu vou indicar você para as melhores obras de engenharia do Império Britânico, o Império do Sol. Imagina, está abrindo o caminho para o moço para ficar milionário. Era a chance da vida dele, é pegar e largar. Né? E muito simpático, sempre muito simpático. Ele fala, nós só temos um problema. Tem dois leões, um chamado pelos trabalhadores de sombra e outro escuridão. A história verdadeira que eu fui atrás existe mesmo, existiu mesmo. E eles gostam de comer a nossa mão de obra, que não é muito abundante. Não sei como você vai resolver, mas eu sei que você vai resolver. Porque se você não resolver, eu vou destruir a sua vida. Eu vou acabar com a sua carreira e não vai sobrar nada e você não vai nem limpar a rua em Londres. Tá entendido? Isso quer saber motivar, hein? Não é? Isso quer uma motivação, né? Por quê? Porque aquele engenheiro passou pela mesma situação. Ele era um homem burocrático, ele tem que dar resultado. Dane-se leão, tire pedra, saia do caminho. Então,
né? Ele tem que ser profissional. O Val Kilmer, depois da conversa com ele, vem cá, gatinho, foi atrás pegar na unha os 2 leões. Né? Deu solução. Não importa o que você vai fazer, eu quero solução. Então, esse é o Estado burocrático. Agora, esse Estado burocrático tem algumas características que nós vamos ver aqui, quando eu falar do DASP. É lógico, né? Ele é um Estado de tendências autoritárias, é um Estado centralizador, é um Estado que ele, né, valoriza o profissionalismo, a disciplina, a hierarquia formal, e assim por diante. Essas características que nós vamos ver, que são completamente opostas ao chamado modelo gerencial, que nós vamos analisar, eu vou analisar em outro momento. O modelo gerencial é descentralizador, é delegador, né? O modelo gerencial faz controle sobre resultados, o modelo burocrático faz controle sobre processos, né? E tem até um slide aí que eu já deixei aí para você começar a dar uma olhada geral, né, do contraste entre esses modelos de Estado, né? O Estado burocrático, né, versus gerencial. Tem que abaixar isso aqui para ler que é gerencial aqui, né? Do lado direito é gerencial, do lado esquerdo, veja, ele é centralizador, ele é rígido, ele é verticalizado, é piramidal. Você vai entender ao longo do curso porque ele é conservador, ele tem uma resistência enorme a mudanças, por isso que ele não sobreviveu. Teve que passar por reformas. Enquanto que o Estado gerencial é descentralizador, é flexível, é horizontalizado, é circular, adaptável, é sistêmico, tem uma cultura aberta, isto é, está interagindo com o mundo o tempo todo. Né? O Estado burocrático, não, ele era fechado. O Estado gerencial, ele assimila todas as novas tendências. Né? Começaram a fazer pressão, né, para implantar ciclovias, ele vai lá se interessar pelas ciclovias. Começaram a fazer pressão sobre o meio ambiente, ele vai tratar de meio ambiente. O Estado burocrático, não. O Estado burocrático ele é fechado, ele tem agenda própria, no interesse público, mas ele tem agenda própria. Né? Nós vamos ver, por exemplo, que na ESAF apareceu descentralizador em burocrático, o que é que você faz? Sai correndo. Sai correndo, porque está errado. Apareceu na ESAF, na FCC, flexível para o modelo burocrático, é macumba devolvida. Cuidado, hein? Cuidado, isso aí arrasa a tua vida. Né? O Estado burocrático ele é rígido. Aparece ele horizontalizado, porque não é um Estado estruturado nos processos. Né? Burocrático, socorro. O burocrático ele é verticalizado, ele está preocupado com a hierarquia, ele está preocupado com os escalões, ele está preocupado com os departamentos. Mas isso nós vamos ver adiante. Vamos avançar um pouquinho, agora que eu contei um pouquinho a história, para você entender o modelo burocrático, e vamos ver esse modelo baixando por aqui, mas antes disso, o Weber é raro nas provas, mas já apareceu. CESP, viu? CESP já cobrou isso aí, né? O Weber, nos seus estudos, ele dizia que, em todos os seus estudos, ele detectou 3 formas de dominação. 3 formas de dominação, leia-se 3 formas de poder, 3 formas de administração, né? O modelo que ele chamou de tradicional é o poder patrimonialista, que eu já falei para você. O burocrático, que é esse modelo que nós vamos falar. E o carismático é o quê? O carismático é um modelo burocrático que promove o chefe carismático. Vou te dar alguns exemplos. O carismático Mussolini na Itália, o Hitler na Alemanha, né? O próprio Vargas aqui no Brasil, ele implantou um modelo burocrático, mas para a nossa prova é burocrático, mas que tinha traços muito fortes a partir da ditadura dele, de 37, de carismático. Toda hora a figura do líder sendo reverenciada. Né? Tinha imagens do Vargas nos cadernos escolares, nos livros escolares, em tudo. Na Rádio Nacional, né? O pai da nação, né? Tá certo? Embora não se aplique ao termo a Vargas aqui. Então está aí, né? Tranquilo? Então são as 3 formas de poder, né? Segundo Weber. Caiu na prova do CESP dizendo assim, né? São as 3 formas, segundo Weber, tradicional, burocrática e gerencial. É em nome de Jesus. Isso é coisa de Satanás, meu filho. Né? O Weber morreu em 20. Como é que ele ia conhecer o gerencial? Não é? Não conheceu nem o gerencial, nem o sutiã, nem a pílula anticoncepcional, né? Então, esquece, né? Não existia isso, né? É o modelo carismático, tudo bem? Vamos adiante. Agora, vamos ver o que é. Aí eu fiz um resuminho aqui, não é isso? A figura do líder. Vamos adiante, porque isso aqui não nos interessa. Aí o antigo Ministério da Guerra do Rio de Janeiro, que é um prédio maravilhoso, e a Estação Central do Brasil, que eu acho que é um ícone da arquitetura deco nesse país. Eu não, né? Os engenheiros e arquitetos em geral o acham.
Vamos entender como é que o Estado burocrático vem para o país, vem parar no Brasil. Você sabe que o Brasil era um país dominado por coronéis. Os coronéis, eles administravam o país como uma espécie de condomínio. Cada um cuidava do seu terreiro. Cada um cuidava do seu terreiro e as alianças permitiam eles controlar regiões maiores do país, né? Quem consolidou muito bem essa política, não cai na tua prova, mas a título de curiosidade, para entender melhor, é o Campos Salles. Então, Campos Salles instituiu na República Velha, na virada do século XIX para o início do XX, um modelo de política que ficou conhecido como a política dos governadores, né? Aquela política dos governadores, onde São Paulo e Minas eram os dois estados mais poderosos economicamente, indicavam um presidente, né? Alternadamente, uma hora Minas indicava, outra hora São Paulo indicava, não precisava ser paulista nem mineiro, né? Aliás, São Paulo indicou vários que não eram mineiros, nós indicamos um paraibano, Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa era paraibano, não é? Pouca gente sabe, tivemos também um governador lá do Nordeste, viu? Albuquerque Lins. Albuquerque Lins, ele não era paulista, ele era do Nordeste. Porque para os coronéis o que interessava eram as relações familiares e políticas que se misturavam. Não interessava de onde você vinha, né? Então, ele instituía esse modelo, política dos governadores, e os outros estados com menor peso o indicavam ministério. O Rio Grande do Sul sempre indicava ministros, ministros para a Fazenda. Os ministérios-chave ficavam na mão do Rio Grande do Sul, né? Da Bahia. E os outros estados ficavam com ministérios de menor importância. Era assim que funcionava a administração pública. E a Constituição de 1898, que usava a palavra cidadania, cidadão, né? Virou letra morta. Virou letra morta. Por isso que fala, embora fosse um estado teoricamente democrático, não era um estado de fato democrático, né? Quem que podia votar na República Velha? Homem, alfabetizado, maior de 21 anos. Ninguém, né? Porque para ter homem alfabetizado, era a coisa mais rara que existia nesse país, né? Acho que não devia ser nem 1% da população. Então era uma verdadeira falácia essa República dos Coronéis. Essa República dos Coronéis, a partir da Primeira Guerra Mundial, ela começa a ser desafiada o tempo todo. Né? Por quê? Porque o país, durante a Primeira Guerra Mundial, impossibilitado de importar tudo, passa por uma pequena modernização industrial, surge uma elite industrial. Aqui em São Paulo, se não me engano, em 26 ou 28, vai fundar a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Essa elite está se organizando e cada vez quer menos o coronelismo no poder. Outro grupo também que não vai tolerar e não vai suportar o coronelismo são os jovens suboficiais e oficiais, que a partir da década de 20 vão fazer da vida desse país uma loucura. Os tenentes, né? Tenentismo é uma palavra eufemística para revolução, porque morreu muita gente. Devastou muito estado, devastou fazenda. Então veja que a República dos Coronéis já não gozava de muito prestígio. Mas aí veio a mão de Deus, ou melhor, né? A mão do mercado, e terminou de fazer o serviço. O creche de 1929. O creche de 1929 foi um flagelo e uma bênção para o Brasil. Um flagelo porque a população passou fome. Passou muita necessidade. Os coronéis faliram, quebraram economicamente. Ninguém queria comprar café. Para vocês terem uma ideia da situação de penúria do país, em 32 nós participamos da Olimpíada de Los Angeles. E o Vargas já estava no comando. E aí perguntaram ao presidente Vargas, então, nós vamos mandar os nossos atletas? Ele falou, olha, não tem dinheiro. O que vocês fazem? Pega um navio, chamou um comandante da marinha, coloca as sacas de café no fundo do navio, põe os atletas dentro do navio e vai vendendo café ao longo da... Que nem mascate. Então o navio saiu do Rio de Janeiro e foi parando de porto em porto tentando vender café. Até os Estados Unidos. Quando chegou no canal do Panamá, eles quase não passaram, porque não tinha dinheiro. Aí, logicamente, a diplomacia brasileira, com muita sedução, entrou em campo, né? Vocês são bacanas, bonitos, lindos, têm olhos azuis, né? Deixa a gente passar, não é? Aí conseguiram passar o navio pelo canal do Panamá, com alguma promessa de pagamento em algum momento. Quando chegaram em Los Angeles, em 32, não tinha dinheiro para poder fazer a inscrição de todos os atletas. Então eles tiveram que escolher no navio quais atletas participariam da Olimpíada de 32. Foi no momento que despontou a senhorita Maria Lenk, que se tornou a nossa primeira, né, atleta medalhista em uma Olimpíada, né, nado. Enfim, né? Então essa era a situação de penúria. Agora, essa quebra de 29 que abriu caminho para um choque entre as elites, conhecido como Revolução Liberal de 30, e que levou Vargas ao poder.
Só que o presidente Getúlio Vargas não era uma unanimidade, né? Não era uma unanimidade. A elite paulista do meu estado, ela se doeu pela presença do presidente Vargas. Ah, ele é autoritário, ele é ditador. A verdade era a seguinte, não é que ele era autoritário, ditador, também era, né? Tinha essas tendências também, né? Eu sou um grande admirador do Vargas. Mas a verdade é que o Armando Salles aqui em São Paulo tinha sonhos presidenciáveis. E se tivesse um Vargas aí, jamais seria presidente. Então, né, as elites paulistas articularam com elites do Mato Grosso, Amazonas, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, com setores descontentes, a Revolução de 32. Então, esse homem é desafiado pela Revolução Constitucionalista 32. Isso vai nos ajudar a entender um dos motivos da reforma da administração pública. Então, no primeiro momento, ele não está tranquilo. Ele ganha a Revolução 32, lógico, né? Um Estado acabou sozinho contra o governo federal. Né? Subestimou, né? A nossa elite subestimou a capacidade do governo federal. Ah, nós temos indústria, nós temos bancos, temos dinheiro, mas o governo federal tem uma capacidade de se endividar quase que infinitamente. Do dia para a noite, o Vargas formou uma força aérea com 100 aviões, que não existia no Brasil, não tinha nem 10, não tinha nem força aérea. A FAB foi inventada no meio do caminho, para o final do mandato dele, não tinha nem FAB, e nasceu uma força com 100 aviões. Né? A Marinha bombardeou aqui as linhas de transmissão de energia de Cubatão para cá, para São Paulo, para deixar a cidade sem luz. Não é? Ainda tiveram o cuidado, olha a responsabilidade, né? Dizer aos almirantes, não bombardeie as usinas. Não bombardeie as usinas, porque é dinheiro público. Olha a preocupação, né? Bombardeia a linha de transmissão que é barata. E na passagem do Rio Grande do Sul tem um fato bonito também, né? Com relação à administração pública. Estava vindo a tropa do Rio Grande do Sul e São Paulo descobriu que vinha contra São Paulo e não a favor. Um comandante na fronteira, o soldado perguntou, nós vamos explodir a ferrovia? Ele, não, é dinheiro público. Nós vamos desmontar a ferrovia. Eles desmontaram, tiraram todos os dormentes, tiraram tudo. Nós vamos desmontar, quando passar a revolução a gente monta de novo. Olha a preocupação, né, com recurso público, né, com impacto na sociedade. Nesses momentos, né, alguns servidores sempre acabam se destacando, tanto militares como civis. Então o primeiro problema dele é esse. O segundo problema que o Vargas vai enfrentar no governo é um país absolutamente falido, quebrado, sem futuro. Um país baseado na monocultura de exportação do café. Minas, a terra do leite, era um grande exportador de café. Rio de Janeiro era um grande exportador de café. Ninguém queria café. Café é sobremesa. Não é essencial à vida, só para minha. Mas não é essencial à vida para as pessoas. Então, por isso, né, por isso, o país não tinha saída. Então, Vargas vai dizer claramente, em vários discursos dele, está no livro Hélio Silva, O Pensamento de Vargas, R$14 nas bancas aqui. Né? Vai dizer claramente, o Brasil deverá se inserir no caminho da civilização a partir de uma diversificação econômica, e este caminho está na industrialização. Então, por um lado, ele precisa combater os coronéis que estão contra ele. Por outro lado, ele precisa industrializar um país que é uma roça, é um grande cafezal. Então, por isso que ele vai criar, e você vai guardar no coração, está ali, né, no slide, você já deve ter copiado, anota aí, Departamento Administrativo do Serviço Público. Quem for prestar a prova da FCC vai cair. E quem for prestar a prova da ESAF pode cair. E quem for prestar a prova de CESP tem uma grande chance de cair porque já caiu. Departamento Administrativo do Serviço Público. Departamento Administrativo do Serviço Público. Puxa uma setinha na frente dele e coloca assim, anota aí. Você que gosta de anotar. Órgão com status de ministério. Professor, o que quer dizer um órgão com status de ministério? Quer dizer que é um órgão subordinado diretamente à presidência da República. Órgão com status de ministério que implantou a primeira reforma da administração pública federal. Implantou a primeira reforma da administração pública federal.
reforma esta, burocrática. Reforma esta, burocrática. Grifa, burocrática. Reforma esta, burocrática. Com dois objetivos. Dois objetivos. 2 pontos. Na outra linha, primeiro, questão de ESAF, questão de FCC, questão de CESP-NB. Qual o objetivo? Combater o patrimonialismo dos coronéis. Primeiro, combater o patrimonialismo dos coronéis. Segundo objetivo, implantar, questão ESAF, questão CESP e FCC, implantar um corpo de servidores, públicos, civis, profissionais, e concursados, como você daqui a pouco, se é que já não é. Concursados. Grifa servidores civis. Profissionais você grifa 2 vezes. Concursados você também grifa 2 vezes. Fundamental. Já foi questão de CESP, ESAF, FCC. Os quais, não acabou não. Não fica animado. Os quais deveriam implementar as reformas econômicas e sociais no Brasil. As reformas econômicas e sociais no Brasil. Que reformas econômicas, professor? A industrialização. Na dúvida, você coloca entre parênteses industrialização. Mas vamos lembrar que essa administração pública burocrática que criou a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a Petrobras, o Departamento da Aviação Civil, a Força Aérea Brasileira, o Instituto Brasileiro do Café, o Instituto Brasileiro do Açúcar e do Álcool, o Instituto Brasileiro do Mate e do Pinho, Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, o velho DNR, né? O Departamento Nacional da Produção Mineral, o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, que mais tarde ajudaram a formar o Ministério das Minas e Energia, não é? Fábricas de aviões, pequenas quantidades de aviões, na Lagoa Santa em Minas, no Galeão no Rio, aqui no Oeste Paulista, esqueci o nome da cidade, que depois faliram na mão do Dutra, né? O Dutra não fez uma boa gestão, né, do ponto de vista do patrimônio do Estado, né? Então perdemos essas indústrias que mais tarde vieram a dar base para a formação da Embraer em 69. Então veja, é uma agenda modernizadora. Agora, o que me interessa na prova? A primeira coisa aqui que me interessa é que são servidores profissionais. Profissionais, esse vocábulo é importante. Profissional, já caiu em prova, e o candidato, mas professor não é profissional. É profissional, sim senhor. Profissional não é a mesma coisa que qualificado. São palavras diferentes. Vamos separar elas. Profissional é aquele que cumpre a sua função. Com disciplina, com atenção, com responsabilidade. Isso é ser profissional. Qualificado é ser treinado, estudado, preparado. Isso é qualificado, está relacionado à capacitação. Profissional. Tem profissional que não tem qualificação nenhuma, é um excelente profissional. Cumpre horário, cumpre suas funções, né? É honesto, dignifica o cargo, dignifica a função dele, é profissional. Né? Tem porteiros que não têm qualificação nenhuma, são excelentes. Tem pedreiros que aprenderam com o pai, né? E são maravilhosos. Né? Tem uma responsabilidade incrível. Tem profissional que é qualificado e é um excelente profissional. Tem profissional que é qualificado e não é um bom profissional. Não age com profissionalismo. Ele é qualificado, mas ele não cumpre horário, não respeita para quem está prestando serviço, não respeita a organização para a qual ele trabalha, não é verdade? Trata com desídia o patrimônio da organização,
não é? Então, qualificação é uma coisa. Aqui não há de se falar em qualificação. Aqui há de se falar em profissionalismo. Segunda coisa, concursado. Concursado. Então, é aqui que vai ser introduzida na administração pública federal o concurso público. O concurso público chega aí. Tudo bem? Agora, esses servidores vão formar um corpo vasto na administração pública, enorme. Para vocês terem uma ideia numérica, vocês vão trabalhar com fisco. Os historiadores alegam que até 1930 o Estado brasileiro arrecadava 3% do PIB para se manter. Depois que o Vargas deixou o poder em 45, o Estado arrecadava 13%. 13%. Não preciso nem falar que o presidente Vargas criou um mega estado. Um mega estado. Quem for à cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu tenho um grande carinho, adoro muito, todo ano que eu posso eu vou lá visitar o Rio de Janeiro, vá até a Avenida Getúlio Vargas e dê uma olhada naquilo. A Avenida Getúlio Vargas parece a Avenida Paulista de São Paulo, só que com uma diferença. Acho que 80% dos prédios que estão lá são administração pública. Então você olha aquelas duas avenidas imensas, lindas, incríveis, né? Então tá ali, você vê prédio do Banco do Brasil, Banco Central, Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. É um órgão atrás do outro, é uma autarquia, é uma empresa pública, num quarteirão do lado está aquele prédio magnífico da Petrobras, que vocês conhecem, que é o símbolo da Petrobras. Né? Um prédio atrás do outro, ali está esse prédio que eu coloquei a foto, né? Que era o Ministério da Guerra. Era o Ministério da Guerra, hoje é a base, né? Do primeiro exército, que é o Exército do Rio de Janeiro. A Estação Central do Brasil. Por que a Estação Central do Brasil? Para o servidor não se atrasar. O servidor sai lá da periferia onde ele morava, chegava ali na Getúlio Vargas, descia a trabalhar nas repartições públicas. Né? E a Getúlio Vargas está muito próxima da Praça 15 de Novembro, onde param as barcas de Niterói. Então você olha, né, quem for visitar lá o Pão de Açúcar, de lá você olha, né, tem uma luneta, e aí quando você olha na direção da Avenida Getúlio Vargas, você vê um monte de prédio ali, né? Uma parede de prédios, né? Então é essa administração pública que o Vargas estava implementando. Então ele criou, para os padrões brasileiros da época, um super estado. O coronel chegava no Rio de Janeiro, entrava nos prédios públicos, né? A maioria dos prédios públicos foram construídos por meio de licitação. Vargas abriu uma grande licitação no Estado Novo, convocando arquitetos e engenheiros do mundo inteiro para projetarem prédios para o Estado. E vieram do mundo inteiro, e a maior arquitetura que dominou é a arquitetura Déco, que era a grande arquitetura dos anos 20 e 30, aqueles prédios maciços aqui. Aqui em São Paulo é o Banespa, é um prédio Déco, né? A Estação Central do Brasil, esse prédio do Ministério da Guerra, né? Déco é aquela arquitetura inspirada nas pirâmides do Egito, né? Nas pirâmides do mundo assírio, caldaico, que eram prédios monumentais, com colunas gigantescas, quadradas, portas, né, com 5, 6 metros de altura. Imagina o coronel entrando num prédio desse. O que ele sente? Que ele é uma porcaria. Aí chega lá, tem que marcar horário. Tem que passar pela recepção. Né? Naquela mesma região do Rio, você vê os prédios da antiga administração pública da República dos Coronéis. Prédios com 2, 3 andares. Ele entrava e já ia falando logo com o ministro. Aqui não, aqui tem que marcar horário. Inclusive, né, 2 arquitetos ganharam esse concurso. Foi modalidade de concurso, lógico que não era a Lei 86693, porque veio um pouquinho depois, né? Era outra lei. E fizeram o primeiro prédio da arquitetura moderna do mundo, que foi o Le Corbusier e o Oscar Niemeyer, muito jovem, menino ainda. Fez aquele prédio maravilhoso do lado da BL do Rio de Janeiro, que é o primeiro prédio da arquitetura moderna do mundo inteiro, e que vieram arquitetos do mundo inteiro para ver aquele prédio. E aí o Wright, nos Estados Unidos, começa a fazer os prédios da arquitetura moderna em Nova York, nas outras cidades americanas, e aí ficou famoso o modelo caixa de concreto com caixa de vidro. Né, um prédio maravilhoso, estive lá para ver esse prédio, incrível também, você olha ele, monumental, né, monumental, né, mas com a fachada limpa, né, aquelas paredes aparentemente finas, né, vidraças imensas, né, então, para assediar o Ministério da Educação. Finalmente a educação passa a ter um ministério, porque até então a educação no Brasil estava junto com a Secretaria de Correios e Telégrafos, na República Velha, né? Para você ver a importância que esse país dá para a educação. Vargas não, Vargas já ataca lá um ministério, por quê? Não vai industrializar? Precisa de mão de obra qualificada, alfabetizada. Aliás, diga-se de passagem, concurso público foi uma bênção. Foi uma bênção. Por quê?
Milhares de brasileiros que sabiam ler e escrever, tinham primário completo, podia agora trabalhar no serviço público. Primário completo. Se tinha um ginásio, melhor ainda. Né? Então, as provas de concurso público, caiu o quê? História, geografia, português, matemática básica, né? Você ia adorar ver a prova deles, né? Ia morrer de inveja. Entendeu? Ia morrer de ódio, né? Imagina, direito administrativo, né? Nem sabia o que era isso. Né? Então, era logicamente, porque não, a população tinha uma formação muito ruim. Né? E o Rio de Janeiro vai surgir uma belíssima indústria têxtil em torno da cidade do Rio de Janeiro, por quê? Porque o servidor público precisa se trajar elegantemente. Não é isso, né? Terno, gravata, nessa época, terno e gravata. Não importa aquele calor do Rio de Janeiro, terno e gravata. As mulheres com saias longas, não é isso? Taie, não é? Bem trajadas, adequadamente, finas. O Rio de Janeiro tem uma indústria têxtil até hoje maravilhosa, incrível. Eu vou sempre para o Rio de Janeiro, compro camisa, compro um monte de coisa lá, que eu adoro a indústria. O Rio de Janeiro pouca gente lembra, mas eu lembro disso que meus pais trabalharam com roupa durante muito tempo. Até os anos 80, era referência à moda Rio. Então as clientes chegavam na loja e falavam assim, é do Rio de Janeiro? Né? A nossa indústria têxtil aqui de São Paulo era maior. Só que a referência da moda era a moda Rio. Mas por quê? Porque o Rio de Janeiro amadureceu muito antes de São Paulo, né? Uma cultura de se vestir bem. Para quê? Servidor público. Tem que andar. E vários poetas e escritores brasileiros se tornaram servidores públicos. Carlos Drummond de Andrade. Vinícius de Moraes. Né? Por quê? É um homem culto, estudado, é trabalhar onde? Não quer trabalhar para uma empresa? Né, que eram raríssimas, empresas, grandes empresas, virava servidor público. Então, representou uma ascensão social para esses servidores burocráticos. Agora, mais importante do que essa história, que você já não vai esquecer mais, e, portanto, não vai esquecer do Estado burocrático, pula uma linha e anota aí características da administração burocrática. Elas não caem no concurso público, elas despencam. Despencam. Características do Estado burocrático. 2 pontos. Vai guardar no teu coração. Todas elas. Algumas ainda estão aí até hoje. Primeira, racionalismo. Racionalismo. Ou racionalidade, que é o mais presente, é o mais correto. Racionalidade. Depois eu explico cada um. Segundo, legalidade. 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 Terceiro, impessoalidade. Impessoalidade. Quarto, moralidade. Moralidade. Quinto, disciplina. Disciplina. Sexto, meritocracia. Meritocracia. Aí eu vou pedir para você abrir um parênteses e anote aí. Na estruturação dos cargos, na estruturação dos cargos e no concurso público. No concurso público. Já apareceu em prova seleção meritocrática. Fecha parênteses. Na outra linha, hierarquia formal. Hierarquia formal. Hierarquia formal. Na outra linha, formalismo. Formalismo. Abra parênteses, coloque o que é formalismo. É a documentação dos atos da administração. Tudo por meio de documentos. Feche parênteses. Na outra linha, também chove muito em concurso público. Centralização administrativa. Centralização administrativa. Abra parênteses que eu já vi o examinador colocar assim em prova, né? Então coloca assim, centralização e concentração.
centralização e concentração. Uma referência direta ao direito administrativo. Feche parênteses. E na outra linha, controle sobre processos. Prova de auditor agora, a última, novamente isso aí caiu. Controle sobre processos. Isso aí é um arroz e feijão, quase todas as provas de auditor têm. Ou é controle sobre processo, é controle sobre resultado. No modelo burocrático é controle sobre processos. Explico-lhes cada um desses elementos. Primeiro, o que é a racionalidade que vai ser introduzida aí pelo DASP? É a racionalidade na estruturação dos cargos, da hierarquia formal, das normas, dos órgãos. Então, tudo era racionalmente estruturado previamente. Não é como no velho modelo patrimonialista, que você contratava o servidor, ele ia se virando, ia criando tudo, né? Conforme seu talento, sua criatividade. Não, ele já chega, já está pronto. Ele toma posse do cargo, ele já sabe a nomenclatura do cargo, ele já sabe a remuneração, ele já sabe as atribuições e responsabilidades do cargo. Atribuição é a função que será desempenhada. Responsabilidade é aquilo que lhe será cobrado. São duas coisas diferentes também. A atribuição é a função que você vai desempenhar. Responsabilidade é aquilo que você será cobrado. Será responsabilizado. É um sistema de controle para controlar quem está no cargo. Né? Então ele chega, está tudo estruturado. Ele chega no órgão, o órgão já foi criado com todas as suas normas, sua estrutura, número de cargos, hierarquia, chefia, tudo definido. Isso é racionalidade. É a racionalidade administrativa. De onde vem isso? Isso vem diretamente de Weber. Segunda coisa, legalidade. O princípio da legalidade, que está no caput do artigo 37 da Constituição Federal, veio aí. Então é a partir daí, professor, que eu posso dizer que vai se consolidar na administração pública o conceito de interesse público? Certamente. Então é a partir daí que o conceito de interesse público vai entrar na administração pública. A obediência à lei, ao interesse público, né? E a moral. Como discorria um grande administrador aqui de São Paulo, o professor Eli Lopes Meirelles, né? Da prefeitura aqui de São Paulo. Né? Então, é aí que vai se consolidar na administração pública o interesse público dentro do princípio da legalidade. Legalidade também entendemos cargos estruturados na lei, órgãos estruturados por lei, como até hoje acontece. Né? Os atos administrativos, todos amparados na lei, em conformidade e suportados pela lei. Impessoalidade. É aí que também entra outro princípio que continua conosco na nossa Constituição. Impessoalidade. Atuar de forma impessoal, sem preferências e antipatias, para garantir ao público a isonomia. A isonomia no atendimento. Tem a impessoalidade de um lado que tem ligação com a isonomia. A impessoalidade do servidor no atendimento, para dar a todos a mesma oportunidade de serem atendidos pela administração pública. E aí também que entra o princípio da moralidade, que também nos acompanha, em nome de Jesus. Princípio da moralidade. O que é a moralidade? Moral vem de mores, do latim. Moral significa agir de acordo com normas, procedimentos sociais aceitos. Isso é moral. Né? Que é a palavra latina que tem o seu equivalente no grego ethos, que deu origem à ética. Agora, quando eu falei moral, dentro do princípio da legalidade, é a moral pública, é a moral do público. Agora, quando eu falo a moralidade, é diferente. É agir de acordo com normas e princípios, orientado por normas e princípios. Que normas e princípios? Normas e princípios da administração pública. Normas e princípios do regime jurídico administrativo. Então, a moral do princípio da legalidade é a cortesia, é a boa moral, é o trajar-se adequadamente. Né? É falar com educação, é dirigir-se ao próximo com respeito. A moralidade, do princípio da moralidade, é atuar de acordo com as normas e princípios da administração pública. E isso é fundamental para o servidor público. Ele tem que ter isso na sua cabeça. Ele sempre vai atuar obedecendo a moralidade. Tudo que ele for fazer tem que estar pautado nas normas, né? No interesse público, mas nas normas e princípios. E princípio é interesse público. E nos princípios da administração pública.
É aí também que vem um outro princípio, que é o princípio da meritocracia. Eu lembro da presidente Dilma falando muito, né, a questão da meritocracia. Meritocracia. Kratos, poder. Poder do merecimento. Meritocracia. A meritocracia vem da administração burocrática e aqui ela entra em dois momentos. Meritocracia na estruturação de cargos e salários. Quanto maior a responsabilidade do cargo, maior o salário, maior a remuneração. Quanto menor a responsabilidade do cargo, menor a remuneração. Então, na Receita Federal, você tem o ATA, 3 mil e poucos reais. Você tem um analista e tem um auditor, com diferenças salariais entre eles. Porque, teoricamente, né, o auditor tem muito mais responsabilidades que o analista. E, teoricamente, o analista tem muito mais responsabilidades do que o ATA. Então, é meritocracia, nesse sentido. Os cargos previamente estruturados, observando-se o mérito. Meritocracia também na nomeação. Nomeação para cargos e funções de confiança. Então, para quem que eu vou nomear? Qual é o critério que eu vou utilizar para nomear um servidor para um cargo de direção, chefia e assessoramento? Meritocracia. Meritocracia. E um terceiro, esse geralmente não costuma cair em provas, viu? Mas também existe. Não é porque não cai que nunca vai cair. Também existe. E seleção meritocrática. CESP já usou essa expressão. Seleção meritocrática. ESAF poderá usar, FCC também. Seleção meritocrática é concurso público. Estudou? Passou no concurso público? A administração, em nome da oportunidade de conveniência do interesse público, vai contratar? Porque ela não está obrigada. Não é porque passou um concurso, é direito seu. Né? A administração é obrigada. Seu direito gera uma obrigação para ela, não gera. Né? Em nome da oportunidade de conveniência, ela vai contratar? Ah, bom, se você passou, então sim. Se ela vai contratar, é seu direito tomar posse. Ah, mas é filho do deputado, é filho do senador, é filho do arquibatista. Estudou? Estudou? Né? Anos, né? Auditor da Receita Federal, pelo menos 2, 3 anos aí. Estudou? Se dedicou? Passou? É mérito. O que tem a ver o pai dele ser o arquibatista? É sorte dele, azar teu. Tem que se ferrar na vida e meu também, não é verdade, né? Então, é mérito. Então, é um direito dele. Se a administração decidiu contratar, tomar posse e exercer o seu cargo como um bom servidor público. Né? Getúlio era um grande presidente. O seu filho era um dos melhores cirurgiões do Brasil. A quem ele devia isso? A ele mesmo. Foi ele que estudou medicina. Né? Não podia ser político que nem o pai? Não, quis ser médico. Quis ir lá para a Itália ainda ajudar, né, os combatentes, não é isso? Né? Então, era um grande cirurgião. Né? Foi, inclusive, reconhecido nos Estados Unidos. Um pouco pelo mérito, logicamente, porque se destacou como cirurgião, e um pouco por política também, que faz parte da vida. Né? Não existe vida sem política em sociedade. Mas ele era um homem consagrado no seu tempo, brilhante. Brilhante médico. Né? Para quem ele deve isso? O mérito dele. Meritocracia. Então, a meritocracia veio aí. Outro princípio, disciplina. Está lá na 8.112/90 hoje, disciplina. O servidor deve ser disciplinado. Obedecer às normas, obedecer às ordens superiores, salvo se manifestamente ilegais. Disciplina. Quando é que entra a disciplina na administração pública brasileira? Aí. Disciplina. Outro princípio que vem para a administração pública, que até hoje permanece com a gente, hierarquia formal. Hierarquia formal. Então existe uma hierarquia formal. Ninguém menciona isso, mas existe uma hierarquia formal, né? Baseada na legalidade. Então você sabe qual é o seu cargo, quem está acima, quem está abaixo, quem comanda, quem é comandado. Hierarquia formal, né? Com os retângulos representados no organograma, né? Hierarquia formal sempre representada no organograma. E você sabe exatamente qual é a sua posição dentro da administração pública. Hierarquia formal. Agora, na tua prova, você vai ficar atento a esses dois, porque eles são denúncia de estado burocrático na questão. Formalismo. Formalismo, que é o formalismo? Todos os atos da administração têm que ser documentados. Vocês já ouviram falar de uma matéria que está muito em moda nos concursos públicos? A arquivologia. A arquivologia ela existe há alguns milhares de anos. Mas no estado burocrático ela cresceu, que foi uma loucura, né? O Estado burocrático adora um memorando interno, uma carta circular, uma instrução normativa, uma ata de reunião. Para quê? Para controlar. Para controlar. Só que eu vou dar uma paradinha agora, porque nós vamos fazer um intervalo. E depois eu volto com todos vocês e vou terminar de falar do Estado burocrático. Vamos ver umas questões aqui, algumas questões de concurso público, né, sobre a administração burocrática. Não sai daí, fica aí. Eu volto já.